Olá! Todo mundo sente alegria, raiva, tristeza, medo. Isso faz parte da vida, né? Mas o que são essas coisas, de verdade? O que é que está acontecendo dentro da gente quando isso acontece? Olha, emoções são a base de tudo na nossa experiência. E entender como elas funcionam, bom, esse é o primeiro passo para uma vida mais equilibrada. Então, a pergunta que fica é: o que são emoções de verdade? A gente acha que sabe, parece meio óbvio, mas a visão da ciência sobre isso, nossa, é muito mais interessante e, principalmente, muito mais útil para o nosso dia a dia. Vamos entender isso melhor. Porque, veja bem, emoções não são só uma coisinha que a gente sente e que logo passa. Elas são literalmente o motor da nossa experiência como seres humanos. É o que conecta a gente com o mundo, com as outras pessoas e com nós mesmos. Pensa bem, elas guiam nossas decisões, elas pintam as nossas memórias com cores vivas, são o motor de tudo. Ok, então vamos entrar na parte mais técnica, mas de um jeito bem fácil. Para a ciência, uma emoção não é uma coisa única. Na verdade, é um processo bem complexo que envolve a mente e o corpo tudo junto ao mesmo tempo. É como se fosse uma receita com 5 ingredientes principais. E quem explica isso muito bem é o Dr. Stephen G. Hoffman, que é uma referência gigante nesse assunto. Ele diz que uma emoção é uma reação completa. Não é só o que a gente pensa ou só o que a gente sente no peito. É uma resposta que pega tudo, a mente, o corpo e até aquela vontade de fazer alguma coisa, tudo de uma vez. Olha só que interessante essa estrutura. Tudo acontece meio que junto numa fração de segundo. Primeiro tem a ativação, que é a intensidade da coisa, e a valência, que é se aquilo é bom ou ruim. Logo em seguida, ou ao mesmo tempo, vem a experiência subjetiva, que é quando a gente dá um nome, sabe? É o que chamamos de sentimento. Enquanto isso, o corpo está lá reagindo. O coração dispara, a mão soa, são as sensações somáticas. Daí, isso tudo cria uma tendência motivacional, uma vontade de fazer algo, tipo sair correndo ou abraçar alguém. E para fechar, o contexto onde a gente vive, a nossa cultura, vai moldar como a gente bota isso para fora. Uma emoção de verdade, então, é a soma de tudo isso acontecendo ao mesmo tempo. É muita coisa. E isso já nos joga direto num ponto que é crucial. A gente fala emoção e sentimento como se fosse tudo a mesma coisa, né? Mas olha, não é. E entender a diferença entre os dois pode mudar completamente a forma como a gente se enxerga. Então, vamos lá. Para ficar bem claro, a emoção é o processo todo, aqueles 5 componentes que acabamos de ver. É a reação completa, automática. Acontece primeiro, e muitas vezes a gente nem se dá conta. Já o sentimento, bom, sentimento é o que vem depois. É a nossa consciência, a nossa interpretação daquilo. É quando a nossa mente olha para toda aquela agitação e fala, opa, isso que eu estou sentindo é raiva, ou opa, isso é alegria. A melhor analogia para isso é a do iceberg. Pensa num iceberg. A emoção é o iceberg inteiro, aquela massa de gelo gigante com a maior parte debaixo da água escondida. O sentimento é só aquela pontinha que a gente vê para fora da água. A gente só percebe a ponta, mas a força de verdade, o que está movendo tudo, é a parte submersa. Certo, já diferenciamos emoção de sentimento. Agora vamos para outra confusão bem comum. Emoção versus humor, ou o estado de ânimo. É outra coisa que a gente mistura, mas que tem uma diferença fundamental. Aqui, a chave para entender está na duração e na causa. A emoção é tipo um tiro curto, é intensa, rápida, dura segundos, talvez minutos. E geralmente tem um gatilho muito claro. Alguém te fecha no trânsito, pá, raiva. Já o humor é mais arrastado, é menos intenso, dura horas, às vezes dias inteiros. E muitas vezes a gente nem sabe de onde veio. Sabe aquele dia que a gente acorda meio para baixo, de mau humor, e não faz a menor ideia do porquê? Pois é, isso é humor. E se a gente usou o iceberg antes, agora vamos pensar no mar. Uma emoção é uma onda, forte, rápida, que quebra na praia e some. Já o humor, ou estado de ânimo, é a maré, é aquele movimento lento, de fundo, que sobe e desce devagarinho e que influencia todas as ondas que vêm e vão. Beleza, mas por que tudo isso importa? Para que gastar tempo diferenciando essas palavras? Porque isso aqui não é só teoria, não é curiosidade. Saber essas diferenças é, na prática, uma ferramenta muito poderosa para a gente usar no nosso dia a dia. É simples. Ter clareza é o primeiro passo para ter autocontrole. Quando a gente consegue identificar o que está acontecendo, se é uma emoção passageira, se é só o nome que demos para ela, o sentimento, ou se é um humor que está durando o dia todo, a gente ganha poder sobre a situação. A gente para de ser só um passageiro das nossas próprias reações. Então, o caminho é esse, olha só.
Primeiro, a gente busca essa clareza que estamos conversando aqui. Essa clareza leva ao autoconhecimento, ou seja, a gente começa a entender melhor o que se passa aqui dentro. E a partir daí vem a regulação, que é a capacidade de gerenciar as nossas respostas de um jeito mais inteligente, mais eficaz. E como o próprio Dr. Hoffman diz, isso não é nenhum dom mágico, não. É uma competência, uma habilidade que qualquer pessoa pode aprender. E saber lidar bem com as emoções, bom, isso melhora a nossa vida social e, no fim das contas, traz mais bem-estar pra gente. Então, para a gente fechar e deixar tudo amarradinho, aqui vai um resumo rápido. Emoção é o processo todo, rápido, com uma causa específica. Sentimento é o nome, o rótulo consciente que a gente dá para essa emoção. E o humor é aquele estado de fundo que dura mais tempo e não tem uma causa clara. São três coisas bem diferentes, mas que comandam o nosso mundo interior. E para a gente terminar, fica aí uma pergunta para reflexão. Agora que a gente tem essa clareza, que sentimento, ou seja, que rótulo, talvez a gente tenha confundido com uma emoção inteira? Pensar sobre isso pode ser o primeiro passo para uma nova forma de se relacionar com o próprio mundo interior. Agradeço a companhia